Olá, gente, boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Breno, tá? Eu trabalho na Webnauta e eu vou conversar com vocês aqui um pouquinho a respeito sobre esse tema: metodologia e tecnologia, potencializadores da experiência educacional, tá? Vamos lá. Aqui são algumas informações pessoais, tá? Eu sou formado em jornalismo, tá? Estudei na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E na Webnauta eu trabalho na parte de gestão de comunicação e na parte comercial também. Ajudo nessas duas frentes. Vamos lá. A gente está localizado aqui em São Paulo, a agência Webnauta, a gente está localizado aqui em São Paulo, numa casa próxima ao estádio do Morumbi. Tá? A gente tem em torno de 15 funcionários, entre colaboradores, funcionários internos, funcionários externos. E essa é a nossa estrutura. A gente é especializado no desenvolvimento de materiais didáticos, mais interativos, ou seja, materiais que levem esses alunos a uma parte de interação, mais uma interação com engajamento. Tá? Essa interação tem que ser uma interação sempre voltada ao engajamento, que esses alunos tenham vontade, sempre vontade, mais vontade de aprender. Tá? A outra ideia nossa é potencializar o processo de ensino-aprendizagem nas instituições de ensino. Essa potencialização seria, com esse engajamento, esses alunos eles vão ter mais vontade de sentar na frente de um computador, de começar um curso superior e, quem sabe, uma pós-graduação, que aqui no Brasil é um dos casos, um dos países que não tem uma pós-graduação, um EAD em pós-graduação não é muito o nosso forte. Tá? E a nossa ideia é sempre melhorar esse ensino com o aluno estando sempre motivado. Tá? A interação entre o aluno e o objeto de conhecimento é algo fundamental também no EAD, que ele precisa ver que esse meio de ensino à distância é muito interessante, tá? É um ambiente muito interessante da gente navegar. Tá? Eu acho que a nossa ideia como agência é trazer essa questão de como que a gente pode apresentar uma questão, por exemplo, uma prova de matemática ou algum outro conteúdo que não seja apenas um texto, tá? Que tenha uma interação. Como, por exemplo, vocês estão vendo essa imagem do foguete. Como que eu posso apresentar esse foguete? Posso ter um texto com questões técnicas falando do, sei lá, como que seria a parte a estrutura desse foguete, mas eu posso também inserir o aluno imaginando um storytelling, pensando como que ele pode fazer essa imersão dentro desse mundo do foguete. Eu coloco ele num contexto, eu aproximo mais o aluno dessas questões. Tá? O foguete é um exemplo que eu pensei, porque assim, eu acho que é uma questão de... A gente pode sair dessa imagem de só texto. Eu acho que a gente é um caminho interessante para a gente seguir no EAD, essa interação. Tá? Com engajamento. Aqui eu tenho alguns dados do censo, tá? Que são algumas referências que a gente tem no mundo do EAD, que seriam os Estados Unidos, a Inglaterra e a Espanha. Tá, que eu acho que são os países que têm mais capacidade de ensino no EAD. Eu acho que são os países mais interessantes que a gente, sei lá, a médio, eu espero que não tão longo prazo, mas médio prazo a gente consiga se aproximar, que essa distância não fique tão grande. Mas vocês podem pensar, nossa, mas essa interação deve ser um modelo muito caro, eu acho que a minha instituição não está preparada. Nós, da agência Webnauta, a gente já pensa que com o investimento em apostila, ou livros, ou um PDF, você pode transformar o seu EAD. Ou seja, com o mesmo investimento de uma apostila, a gente consegue desenvolver materiais didáticos muito mais interativos, muito mais engajadores. Tá? Essa é a nossa, é o que a gente sempre busca passar para os nossos clientes. Vamos fazer uma coisa legal, o aluno merece, porque o aluno de EAD já é um aluno que tem por volta dos seus 30 anos, a gente costuma dizer que é um jovem de 30, 35 anos, que ele precisa ter uma motivação, porque ele trabalha, ele já tem uma família, ele tem filhos, e ele não vai querer chegar em casa 9, 10 horas da noite para estudar, que ele vai ver que tem 3 textos para ler, que ele vai ter um conteúdo muito maçante. Então, a nossa ideia é quebrar essa questão desse conteúdo, fazer uma questão muito mais legal, que o aluno se sinta
muito mais motivado para continuar esses estudos. Tá? Na região sul e sudeste, estão 64% das instituições participantes do censo. Ou seja, aqui na nossa região é onde se concentra a grande parte de todas essas instituições que estão presentes no censo da ABED. Eu trouxe um ranking dos cursos mais procurados em EAD. Em primeiro lugar está a pedagogia, com 20%, esse número é uma porcentagem. Tá? Pedagogia com 25%, administração com quase 14%, a parte de serviço social com 7,4%, ciências contábeis, gestão de recursos humanos. Eu peguei os principais, os 5 principais, que eu acho que já dá para a gente ter um parecer geral de como que são essas questões. Tá? A questão de experiência educacional. Vamos lá, o que seria uma experiência educacional? Vamos dividir em duas fases. Experiência, o que seria uma experiência? Quando você vai no restaurante, por exemplo, aqui na nossa frente a gente tem o Rubaiá. Por que o Rubaiá tem um valor X e o McDonald's tem, sei lá, um décimo do valor do Rubaiá? Porque o Rubaiá te dá uma experiência. Você tem um atendimento personalizado, você tem a questão do corte, no caso, da carne, isso é um corte diferenciado, as cadeiras, o garçom, você vive, você insere tudo que você está vivendo naquele momento, isso tem um custo. Tá? A questão da experiência e a questão educacional, como que a gente consegue interagir esses dois? Experiência educacional é como que o aluno se sente aprendendo uma matéria, como que ele se sente ou como ele quer se sentir tendo essa experiência. Essa experiência educacional agora ela está sendo inadequada. Por quê? Por causa dessa produção massiva de textos, porque o aluno ele gosta de se sentir valorizado. Se ele está numa instituição que ele não está vendo, que está atendendo às necessidades dele, que ele pensa, putz, hoje vou ter que estudar, amanhã vou ter que estudar. E tudo isso, por ele fazer o EAD, ele escolheu não estar presente dentro dos muros de uma faculdade. Então a opção é totalmente dele. Ele quer ter uma experiência melhor, que na nossa visão, por enquanto, essa experiência nas instituições de ensino, nas IES, ela está sendo inadequada por conta desse conteúdo ser muito conteúdo em texto. Tá? A nossa produção em materiais didáticos envolve a questão de animação, a questão de storytelling, tudo que a gente acredita que o aluno pode aprender melhor, com mais conteúdo engajador, tá? Com mais conteúdo diferente, vamos dizer assim, mas esse conteúdo sendo muito rico, sendo um conteúdo que ele poderia aprender dentro de uma faculdade, tá? Que na nossa visão a gente enxerga também que tem um certo, vamos dizer assim, preconceito, entre aspas, com o ensino EAD ainda. Tem muita instituição que acha que a parte presencial é mais bem avaliada, mas não existe diferença entre ensino em EAD e o ensino presencial. Isso a gente acredita que pode diminuir essa distância. A metodologia mais a tecnologia potencializa a experiência educacional. Por quê? As instituições de ensino precisam ter um método, precisam ter uma disciplina, algumas regras que esse aluno precisa seguir. E a tecnologia ela entra como um suporte, como uma questão de que essa tecnologia precisa ser sempre melhorada, ser sempre aprimorada. Eu acho que os alunos eles entram no EAD querendo algo que eles não vão ter na faculdade, que é essa flexibilidade de horários, tá? Essa questão dele tá sempre querendo pensar que o EAD é a solução que ele escolheu. A evasão é um grande problema do EAD, exatamente por causa disso, porque ele entra com uma cabeça que ele vai conseguir fazer parte desse ensino, tá? Mas ele começa, mas ele desiste, porque ele lembra que essa prova vai ser feita de um jeito que ele não concorda, mas é o jeito que ele... Perdão. Que é um jeito que ele consegue encaixar dentro do orçamento dele, tá? Vamos lá. A parte do e-learning. O e-learning ele é mais interativo, é um e-learning mais barato, tá? As modelagens tradicionais não atraem esses alunos. Tá? A gente precisa tirar o foco do PDF, porque ele é chato, ele é monótono, ele é ruim. E os alunos estão cada vez mais exigentes. Eles precisam de soluções inovadoras. Tá? E tudo o que a gente faz adaptado à tela de celular. Nem vocês podem ver, essas crianças já estão mexendo no celular. Então, é uma coisa de geração, que essas próximas gerações que estão vindo,
A gente já faz pensando tudo em celular também, que o celular hoje em dia é muito importante. E essa tecnologia, a gente produzindo em demanda, a gente consegue diminuir o custo. Então, voltando batendo na mesma tecla, a gente consegue fazer as coisas bem interessantes com um custo bem em conta, tá? Que seria com o custo de uma apostila mesmo, então não precisam se preocupar em relação a isso. Isso aumenta a interatividade e o engajamento. A tecnologia aumenta a interatividade e o engajamento quando aliada a metodologias robustas, ou seja, são coisas que elas têm que andar em paralelo, tá? Não adianta a gente querer dividir, separar, que isso sempre vai andar junto. E o nosso grande diferencial é essa interação com o usuário, é o aluno saber que ele vai ser bem representado, que as ideias que ele vê do EAD, que é uma coisa diferente, que é uma coisa engajadora, que é interação, tudo isso que ele procura. Tá? E, como eu disse, não existe diferença na qualidade do ensino. Aqui é um outro dado, que as 10 maiores instituições de ensino superior detêm 73% dos estudantes à distância, que eu acho que é o público que a gente tem aqui. Mas vamos fazer um trabalho de cada um colocar a mão na consciência e pensar, será que eu estou oferecendo um ensino de qualidade? Será que o meu PDF não está chato? Será que o meu aluno está conseguindo aprender, ou que se ele está gostando de aprender? Os grandes desafios são a inovação em abordagens pedagógicas, tá? A inovação tecnológica constante, essa tecnologia precisa ser inovada. Atingir públicos que não poderiam estudar num formato 100% presencial. E oferecer esse EAD exige um alto padrão de infraestrutura. Ou seja, a gente tem que ter uma base bem feita para o aluno poder seguir no mercado de trabalho, ser bem aceito nas empresas. Tá? Então, a gente agradece a oportunidade, estamos sempre disponíveis para ajudar. A nossa grande frase é: acreditamos que materiais didáticos podem transformar o EAD. Essa é a nossa grande visão. A gente está com o stand aqui fora, se tiverem alguma dúvida, estou com os meus contatos. Espero ter ajudado vocês nessa questão. Gente, obrigado e vamos continuar. Boa palestra para todo mundo.